Em 1990, eu fui participar de um congresso de líderes cristãos em Jerusalém, e quando acabou o congresso, a gente ficou um dia a mais e fizemos uma excursão a jato durante um dia, para eles mostrarem o Israel inteiro para a gente. Foi super rápido, super corrido, e o piloto do ônibus era também um guia turístico, ele ia falando num microfone e mostrando as coisas para a gente. E teve uma época, um lugar, um período da viagem, que a gente viajou de Massada, ali na beira do lago do Mar Morto, até Jericó, e não tinha nada para mostrar, só deserto. Então ele começou a contar umas histórias para a gente. E ele contou uma história de um acidente de ônibus, no qual morreu todo mundo que estava no ônibus. Foi todo mundo para o inferno, menos o motorista e o rabino que estavam no ônibus. E criou essa tensão tremenda na sala de admissão ao paraíso, e demorou muito o processo de identificação deles, porque o anjo que estava cuidando disso era um anjo estagiário, e ele estava enrolado com as listas lá no computador, e isso criou uma tensão, porque já pensou que fria se o nome não tivesse na lista? E quando eles já tinham roído todas as unhas dos 10 dedos, o anjo entrou meio atrapalhado na sala de espera e falou: pode entrar o motorista. Aí o rabino ficou muito bravo, ele falou: anjo, você não tem educação, não? Ele falou: como assim? Eu vou investir a minha vida todinha na causa do mestre lá embaixo, e na hora de entrar aqui, você manda entrar na minha frente um simples motorista de ônibus? Além daquele, é um maluco, foi ele que matou aquele pessoal todo lá embaixo. Aí o anjo falou: não, o negócio é o seguinte, rabino, consta na sua ficha aqui, que quando o senhor pregava na sinagoga lá, todo mundo dormia no seu sermão. Mas esse homem, toda vez que ele dirigia o ônibus, todo mundo orava que era uma beleza. Então vocês vão ouvir aqui hoje a conversa de um ex-piloto de corrida de automóvel, que é muito mais pirado do que motorista de ônibus. E eu agradeço a coragem da direção dessa igreja de me passar o púlpito tão importante desse aqui, por onde já passaram tantos santos homens de Deus para conversar com vocês. Não sou um pregador, sou só um contador de histórias, mas como Deus fez tanta coisa na minha vida, tem história que não acaba mais. Então nós vamos até meia-noite aqui contando histórias, se vocês aguentarem. Bom, uma das coisas que eu aprendi com os jogadores de futebol que andei, e quando eles estão na turminha deles e chega alguém de fora que é desconhecido, eles falam um para o outro: quem essa galera é? Jogou aonde? E para os novatos aqui que não sabem onde eu joguei, e também como era o métier que eu atuava, eu vou passar um filmezinho retrô aqui, só 3 minutos dele. Foi um filme feito para a promoção de um livro que eu lancei e relancei há mais de 20 anos atrás, um livro mais que vencedor, mas que está bem atualizado, pelo menos na parte que conta a história. Então vamos dar uma olhadinha no vídeo e depois a gente volta a conversar aqui.
E o que faz de mim um sobrevivente de um esporte que matava um piloto a cada 10 acidentes. Então, quando começava uma temporada, nós já sabíamos que íamos perder aí 1 ou 2 colegas por ano. E na temporada de 77, eu estreiei no fim de 76 na Fórmula 1, e na 77 eu tinha um contrato para o ano inteiro. E alguns jornalistas reunidos num pub de Londres, numa noite fria de inverno, estavam fazendo algumas apostas para as coisas que iam acontecer no ano de 77. Então eles apostaram lá entre eles quem seria o campeão e quem seriam os candidatos a morrerem nas pistas. E disseram que meu nome estava lá e foi disparado o cara que ia morrer em 77, porque eu era muito atirado, muito agressivo na tocada. E eu era desse jeito porque eu tinha certeza da vida eterna. Então, e nem todos tinham. Mas foi muito bom, Deus me preservou para contar as histórias. E a gente viu muita coisa lá. Agora vamos falar um pouco do objetivo de hoje à noite, de trabalhar em cima do tema que a gente está se propondo e que a igreja aceitou, e que é o esporte a serviço da igreja missional. O que isso tem a ver com a gente, né? Cristãos do século 21. Então, não existe vida espiritual etérea sem conexão com o mundo onde a gente vive hoje aqui. O cristianismo ele é uma religião extremamente prática e Deus participa da vida de cada criatura dele no dia a dia. E o ambiente em que nós estamos vivendo dias difíceis. Talvez uma das maiores crises que o nosso país já viveu, consequência de alguns governantes incompetentes. E se foram incompetentes e se meteram a pilotar um país como esse, eles foram irresponsáveis, não mediram as consequências que fazem deles sujeitos inconsequentes, inescrupulosos, que não governaram visando o bem do país, mas visando os interesses próprios ou da sua turma, da sua patota. E as consequências estão aí. O cidadão brasileiro está pagando um pato muito brabo, com desemprego, com fome, com infraestruturas precárias na saúde, no transporte, na segurança. E a coisa está preta. Mas não está preta só aqui, não. Para onde eu fugiria hoje se não fosse para o Brasil? A Europa está dividida entre o tema da imigração, uns são a favor, outros são contra, com a invasão, a multiplicação da taxa de fecundidade dos islâmicos lá, um plano engendrado já há mais de 20 anos, eles vão ser maioria em pouco tempo, a Europa vai deixar de existir com a configuração que ela tem agora. Os Estados Unidos estão lá pilotados por um maluco. O Oriente Médio é um barril de petróleo com um estopim ligado, está queimando, qualquer problema vai explodir. E o Brasil é um país desgovernado já há algum tempo. Então, dentro desse contexto, a situação é negra e tem um problema. Se nós, os cristãos, não prestarmos atenção em qual o propósito de Deus para a nossa geração nesse momento, nós acabamos entrando no coro do choro. Então, nas conversas, nas esquinas, nas assembleias dos botecos e nos elevadores e nos motoristas de táxi, a gente ouve sempre a mesma ladainha, mas nós estamos aqui para fazer uma diferença. Amém? E eu queria fazer uma pergunta bem rápida, para responder sem perguntar. Você acha que o Brasil tem jeito? Sim ou não? Sim. Uau! Então a solução começa por aqui. Nós somos a matéria-prima e a mão de obra de Deus para fazer uma transformação nessa nação. Amém? Porque é nessa hora de trevas que a nossa luz tem que brilhar.
É nessa hora de podridão que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E bom perfume de Cristo. Cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para os que estão destinados à perdição. O crente tem que feder ou cheirar. Essa é a nossa função, para isso nós fomos criados. E a responsabilidade é pessoal e coletiva. É pessoal porque quando Jesus falou, ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, com quem ele estava falando? Com quem? Comigo. Que bom, essa é uma igreja bem treinada, hein? Mérito do Edson isso aqui. Por quê? Porque everybody's business is nobody's business. Ou seja, quando ninguém assume a responsabilidade, que a grande comissão é para mim, é de todo mundo e ninguém é responsável. Essa é a diferença entre as repartições públicas e as repartições e as empresas privadas. Então, dentro desse aspecto, nós estamos bem para conversar sobre isso que nós vamos falar hoje. Na conferência missionária do ano passado da minha igreja, a Batista do Morumbi, eu vi pela primeira vez a expressão igreja missional. Igreja missionária eu conheço de longa data. Eu sou um dos missionários da Igreja Batista do Morumbi, mas a igreja missional para mim soou como um conceito novo. Uma igreja missional, por definição, é uma igreja onde todos os seus membros são missionários, no cumprimento do ide por todo mundo, no seu mundo de influência. Lá onde Deus te plantou, você é titular absoluto. E não precisa ser nem plantado no mundo meio fora da curva, que nem o que vocês viram aqui. Mas toda pessoa tem um círculo de relacionamentos com pelo menos 100 outras, no mínimo. Então, é nesse ponto que entra a responsabilidade pessoal de cada um e da igreja no sentido amplo, porque a igreja é um conjunto de todos os seus membros. Então, uma igreja missional pode transformar, sim, a comunidade onde ela está plantada. E se todas as igrejas fossem missionais, nós mudaríamos o destino desse bairro, dessa cidade, desse estado, desse país e do mundo, com um pé nas costas, com mais de 2 bilhões de cristãos no mundo inteiro. O problema é que, infelizmente, essa não é a realidade que nós estamos vivendo, e eu queria acrescentar uma palavra: não é o que está acontecendo ainda. Porque eu tenho muita esperança que Deus pode virar esse jogo através de todos vocês que disseram sim aqui. Amém? Então, dentro desse contexto, eu andei pensando, conversando com o chefe, analisando, e descobri que uma das razões pelas quais nós não cumprimos ainda o ide por todo mundo é porque existe uma diferença muito grande de nível entre o púlpito e o embaixo. Esse acho que foi o púlpito mais alto que eu andei. Eu subi aqui, ele deve ter no mínimo a minha altura aqui. A média é 80, 90, 1 metro. 80, 90 centímetros, 1 metro. Esse aqui tem um Alex no mínimo. Um Alex não é muita coisa, 1,60 m só. Quando eu vi a minha primeira corrida de automóvel, fiquei apaixonado. Falei, quando eu crescer, eu vou ser piloto. Não cresci muito, mas... mas Deus me ajudou a ser piloto. Mas voltando ao desnível aqui, eu quero dizer o seguinte: pastor ora, estuda, traz um sermão divino aqui, descarrega o verbo aqui com muito amor para dar, e muitas vezes o que ele fala passa por cima e sai na porta lá. E eu digo isso porque eu já fui um dos caras que estava lá embaixo, quando eu era pequeno, 4ª geração de batistões, por parte de pai e de mãe. Eu tinha que ir na igreja, porque os meus pais iam, eu tinha que ir a reboque. E eu estava sentado aí, mas era só o meu chassizinho que estava ocupando um banco, porque a minha cabeça estava pensando nas máquinas, nas pistas, nas motocicletas, nas garotas aerodinâmicas. Então, eu estava em todo lugar, menos onde eu estava sentado. Então, aqueles milhões de sermões que eu ouvi na minha infância, muitos deles passaram direto. Isso quer dizer que quando uma mensagem é mandada daqui de cima, por mais bem intencionada e preparada que ela seja, muitas vezes ela não é ouvida. E se ela é ouvida, não quer dizer que ela foi entendida.
Se ela foi compreendida, não quer dizer que haja uma concordância do receptor com aquele que envia a mensagem. E se há a compreensão, nada garante que ele concorda com o que foi dito. E se ele concorda, nada garante que ele vai mudar de vida ou de atitude ou fazer alguma coisa a respeito do que foi ensinado. Isso acontece porque nós conhecemos muito sobre teologia, esses que são ratos de igreja, que nem eu fui, a vida inteira, e conhecemos muito pouco sobre nós mesmos. Nós sabemos de teologia mais do que sabemos de humanologia. Então, se nós imaginarmos uma corrente que nos liga a Deus, adivinha qual é o elo mais fraco dessa corrente? Onde ela quebra? É do nosso lado ou é do lado de Deus? Pode falar. Do nosso lado. Nós somos o elo fraco disso. Então, por que isso acontece? Muitas vezes nós nos decepcionamos com a performance de Deus. Principalmente quando Ele não agiu de acordo com o que nós oramos e não respondeu do jeito que a gente queria, nem no timing que a gente queria, no tempo que a gente esperava. E eu briguei já umas vezes com Deus, uma vez muito feia, principalmente quando a minha vaca foi para o brejo no automobilismo e eu perdi meus patrocinadores, tive que parar de correr, foi horrível. E andei até deprimido um tempo por causa disso. Isso acontece porque por isso que eu já disse. Agora eu só quero dizer uma coisa, a culpa não é de Deus. Amém? A Bíblia diz que Ele fez o sol nascer para todos, mas a sombra não. Se eu deixar minha careca ali exposta ao sol do meio-dia até as 2 da tarde no verão, vai ser um desastre. Eu lutei com unhas e dentes pelos meus cabelos quando eles começaram a cair. Tentei tudo que vocês imaginarem, tudo que é remédio, tudo que é... Qualquer coisa que passasse que diminuísse a queda, eu usei. Nada funcionou. Só um chá que me ensinaram, que é o chapéu. O que eu quero dizer é o seguinte, o amor de Deus é mais abundante na natureza do que o oxigênio. Ele está em todo lugar. Agora, o quanto eu vou inalar desse amor depende de como eu me porto perante o sol da justiça. Como eu respondo a esse amor todo. E Deus, agora está na época dos personal trainers, né? Deus é um personal God. Ele é um Deus pessoal. Ele trata com cada um, eu, você, cada um de nós Ele trata de uma maneira individual. Quando os meus meninos eram pequenos, a mais velha tinha 6 anos, já estava sendo alfabetizada, mandou uma cartinha bonitinha para um tempo que eu passei fora, seguindo a seleção brasileira numa Copa do Mundo, fiquei quase 3 meses fora, na fase de preparação, treinamento e a competição em si. E o mais novo tinha 3 anos, mandou um rabiscão, assim, uma folha toda rabiscada. E quando eu recebi aquelas 2 cartinhas, eu fiquei muito emocionado. E eu não amei mais a Carolina, porque ela já mandou uma carta mais caprichada do que a do Daniel, porque todos vocês que são pais sabem tratar com seus filhos de acordo com a idade e o que se espera de cada um deles. E Deus faz a mesma coisa com nós. Então, Ele trabalha com a gente de acordo com o nosso nível de compreensão e aceitação da nossa paternidade divina. Muitas vezes a gente esquece que é filho de Deus, ou a gente está tão aperreado, como dizem os nordestinos, com a ansiosa solicitude da vida, que a gente não tem tempo para responder a todo o amor de Deus de uma forma que Ele gostaria de ter. Então, e também com os diferentes níveis de crescimento espiritual, né? Por exemplo, para o ímpio, o cara que não conhece a Deus ainda, pio é aquele que crê, ímpio é o que não crê. Para o ímpio, o milagre é o cartão de visita de Deus. O cara estava com câncer, chegou num ponto que o médico falou, não tem mais jeito.
Aí ele apela para Deus. Vem aqui na igreja, a igreja ora por ele, ele é curado. Aleluia, Deus existe. Uma prova incondicional, não dá nem para duvidar. Para o novato, ou neófito, como diz na versão antiga da Bíblia, Deus trabalha muito com o negócio de causa e efeito. Então o cara estava indo mal nos negócios, ele orou, fez uma campanha de oração, Deus resolveu o problema dele. Deus é bom, Deus existe. O cara estava a perigo aí, precisando, orando a Deus por uma varoa, e Deus manda uma escolhida para ele. Aleluia, Deus é bom. Mas para os mais velhos, existe a teologia. Para quem quer estudar sobre a pessoa de Deus, sobre as características, sobre os atributos de Deus e como ele se relacionou com os homens através da história, existe a teologia. Então, em cada ponto, Deus está trabalhando de um jeito particular. Isso nos coloca diante de algumas realidades que podem parecer chocantes para a gente. Por exemplo, a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E é só você ligar o Jornal Nacional às 20h30 da noite que você vai ver que o diabo está soltinho aí, botando para quebrar. É só notícia ruim, é só desgraceira. E no fim eles vão dar lá uma notícia que desencalharam uma baleia ou salvaram um ursinho panda, que é para tirar o gosto amargo de tanta notícia ruim que eles mandam para cima da gente todo dia. Porque notícia má dá Ibope dá patrocinador, dá faturamento para a Rede Globo. Então, é assim que funciona o mundo que a gente vive. E a outra verdade é que Deus não nos chamou para um piquenique. É guerra. Nós estamos em guerra contra as forças espirituais do mal na atmosfera terrestre. E milhões de pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo, e quem morre sem conhecer a Cristo vai direto para o beleléu, como diria o Genines Magalhães, né? Sem Jesus Cristo ninguém vai para o céu. Quem não acreditar nessa verdade vai para o beleléu. Ele era um poeta muito engraçado. Falamos aqui do pintando o ambiente pior possível, mas eu quero evocar aqui umas palavras do sábio filósofo chamado Dadá Maravilha, um jogador de futebol, que tinha umas tiradas do tipo: vocês vêm para mim com a problemática e eu tenho a solucionática. Então vamos falar um pouco da solucionática para tudo isso. Desde a confusão das línguas na Torre de Babel, a humanidade nunca mais se entendeu direito, por causa da diferença de idiomas. Saiu cada um falando um idioma diferente, e aí dispersaram completamente e não terminaram a obra que eles queriam construir. E Deus, na sua sabedoria, criou as linguagens universais, né? São 3 que eu conheço assim: as artes gráficas, que o homem da caverna deixou muitas informações para nós milhares de anos depois, porque eles deixaram algo registrado na parede das cavernas. É uma linguagem universal. Nós nem falamos, nem desconfiamos qual é o idioma que eles falavam, mas a arte é um idioma, uma linguagem universal. Outra é a música, né? Quando eu era jovem, cabeludo e tal, fã dos Beatles, eu cantava She Loves Me, yeah, yeah, yeah. E eu não sabia o que eu estava cantando, porque eu não falava inglês, não sabia nada, mas a música mexia comigo e era bacana cantar aquelas músicas. E até hoje a música continua falando para mim muito forte. Eu quase decolei aqui com o louvor, antes de começar o culto. Falei, já podemos ir embora aqui, porque a música tem essa capacidade de dar um bypass no intelectual e ir direto na jugular da alma. É uma linguagem universal. E a linguagem universal do nosso tempo, para falar com os de fora do rebanho, é o esporte. E eu queria falar aqui, sabe, sobre os esportes. Eu fui capelão em cinco Copas do Mundo com os atletas de Cristo da seleção brasileira. Fui a 5 Jogos Olímpicos, 5 Olimpíadas, 2 Pan-Americanos e a Paralimpíada do Rio 16. Esses eventos, principalmente as Olimpíadas, ali tem uma comunidade de 12.500 atletas, mais ou menos, outros 10.000 servidores desses atletas dentro da vila, e cada um fala uma língua. Quase todos, 200 países estão representados lá, e a turma toda se entende.
através da linguagem universal do esporte e das regras do jogo. Quando um homem corre 100 metros em menos de 10 minutos, todo mundo já entendeu o tamanho da façanha, não precisa explicar nada, né? Cadê o cara aqui? Novo recorde mundial do Bolt, quando ele correu 100 metros em 9,58 segundos. Bolt é aquele jamaicano voador. O esporte tem uma capacidade de mobilização extraordinária. Alguém já disse que você mobiliza uma nação por 3 razões. Uma, nas grandes tragédias, onde o povo se une em solidariedade. A outra, nas guerras, que um povo tem que tomar posição contra o povo inimigo. E a terceira maneira são os grandes eventos. Aqui no Brasil existe um fenômeno, que é o país do futebol. Então, quando o Brasil estava ganhando tudo e disputando a Copa do Mundo, num dia de jogo do Brasil da Copa do Mundo, você podia andar peladinho na Avenida São João, que ninguém ia te notar, porque está todo mundo na telinha vendo o jogo. Mais do que isso, o esporte tem essa capacidade de levantar a autoestima de uma nação. Eu nasci num país subdesenvolvido. E em 58 eu assisti minha primeira Copa do Mundo, tive consciência de que existia esse negócio chamado Copa do Mundo. Eu era garoto ainda, e o Brasil foi campeão pela primeira vez. E surgiu um fenômeno chamado Pelé. Isso motivou muito o país. Logo em seguida surgiu também outro fenômeno chamado Juscelino Kubitschek, Brasília. Aquilo tudo mudou a mentalidade e a confiança do brasileiro. E o brasileiro começou a jogar com o coração na ponta da chuteira, que é uma expressão do futebol, no campo, na fábrica, nos negócios, e aquilo foi o início do milagre brasileiro. O esporte também tem a capacidade de romper barreiras raciais, barreiras sociais, barreiras denominacionais dentro da própria igreja. Então, o futebol é o esporte mais democrático do mundo, onde o grandão e o baixinho podem jogar de igual para igual, onde o branco e o preto podem jogar no mesmo time, sem precisar de cota. O critério ali é ser bom de bola. Então, o esporte, ele engloba, ele tem um poder tremendo para você usar, tanto para o bem como para o mal. E também para a proclamação do Evangelho, né? Aqui nós temos Tafarel aí, quando pegou o pênalti na Copa de 94, essa cena foi vista por metade da população do planeta via satélite ao vivo. E nós tínhamos orado nas nossas reuniões lá na seleção, eles tinham me perguntado, é certo a gente pedir para Deus para ganhar a Copa do Mundo? Eu disse para eles, o que vocês acham? Achamos que sim. Eu falei, vocês acham que eu não sabia disso quando eu era piloto? Eu fiquei careca de pedir para Deus para ser campeão do mundo e não fui. Aí teve um deles que olhou para mim com um olhar de desprezo assim. Ele não falou nada, mas o que ele quis dizer com o body language era assim, homem de pequena fé. Aí eu questionei muito eles, nós tivemos um estudo maravilhoso sobre esse assunto, e chegamos à conclusão de que não era certo pedir para ganhar a Copa do Mundo, mas era certo pedir para que ganhasse a Copa do Mundo o país que pudesse dar maior honra e glória ao nome de Deus com essa vitória e proclamar esse evangelho através dessa linguagem para o maior número de pessoas. Então, quando eu embarquei de volta de Los Angeles para São Paulo, eu estava muito cansado e apaguei no avião antes dele decolar e acordei nas nuvens e atrás do banco da frente tinha um jornal de cortesia e eu puxei esse jornal e tinha lá na primeira página essa foto aí. Aí eu fiquei todo arrepiado, falei, meu Deus, isso foi a resposta daquilo que a gente orou. E a manchete dizia, e tudo acabou assim, com um homem ajoelhado glorificando a Deus. E essa imagem foi mandada para o mundo inteiro, através da linguagem universal do esporte. Para vocês entenderem rapidinho, tem um vídeo também retrô que a gente fez depois da Copa de 2002, para a gente tentar traduzir essa linguagem esportiva em linguagem espiritual, para ajudar o corpo de Cristo a comprar essa ideia e praticar o ID por todo mundo no seu mundo de influência. E, então, eu queria passar um capítulo desse DVD aí, para a gente ver lá como é que funciona isso na prática. O McLuhan, que é o pai da comunicação moderna, ele dizia que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, vamos rodar essas imagens aí.
Brasil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! O país do futebol. Futebol aqui é religião. Essas são as catedrais. Onde se praticam estranhos rituais. Estes são os ídolos. Deuses da bola que encantam o mundo com muito talento. Estes são os fiéis. Fanatismo, sim. Brasil é o melhor do mundo. O futebol, ele vem pra alegrar. You like the Brazilian team? Eu amo a seleção brasileira, é a melhor coisa que tem no mundo. São fiéis que vivem para adorar e imitar seus ídolos, que por sua vez gostam de ser adorados. Alguns, porém, encontram sua razão de viver adorando a Deus. Atletas que vão além da vitória. Mas por que eles vestem essa camisa? Quando coloquei essa camisa aqui e nós nos juntamos aí, foi o Senhor tocando no momento para mostrar para todo o público que estava nos assistindo que Jesus vos ama. Nos ajoelhamos e oramos ao Senhor aí e agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele proporcionou para as nossas vidas. Eu posso dizer de coração aberto que eu vesti essa camiseta não só pelo fato de ser campeão, mas pelo fato de um dia Deus ter me dado uma segunda chance e ter me aceitado como seu filho. Quando o juiz apitou, eu caí de joelhos, junto com o Kaká e com o Lúcio, e começamos a orar e passou minha vida inteira na minha cabeça. Deus me colocou no meio do futebol não só para ser um atleta, tem que mostrar para a gente que existe um Deus, algo, alguém superior a nós que ama essa pessoa. Jesus é tremendo, é o vencedor. Jesus é a fonte do amor. Jesus é o caminho, é nosso Senhor. Jesus é a verdade, é o Salvador. A Ele pertence o Qualquer
qualquer um pode vestir essa camisa? Então é necessário você jogar nesse time para você vestir essa camiseta. Para saber como jogar neste time, continue navegando. Bom, então é isso aí. O que nós estávamos tentando fazer... Mostra mais uma imagem aí. Próxima do PowerPoint. O que nós estamos tentando fazer aqui é trazer o testemunho desses atletas para você usar como uma ferramenta de comunicação com as pessoas do seu mundo de influência, usando a linguagem universal do esporte. Esse é um trabalho que Deus deu essa visão para a gente há muitos anos, e agora, junto com o conceito da igreja missional, é que ele está pegando. Mas esse vídeo aí tem mais de 10 anos que a gente produziu. E quando o Lúcio, o Kaká e o Edmilson se ajoelharam no centro do gramado de Yokohama, depois de terem conquistado o Penta, o pessoal mostrou eles no telão, quando eles se ajoelharam para orar, e quando eles se levantaram, deram o zoom no peito deles, e quando eu vi aquilo no telão, eu sabia que essa imagem estava sendo mandada via satélite para metade da população do planeta, porque essa Copa do Mundo a China jogou, e só a China trouxe 1 bilhão de espectadores a mais. Então, quando eu vi essa cena, eu falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri o meu propósito para a minha vida e o trato que eu fiz com ele. A minha carreira no automobilismo era um lance impossível de ser realizado, porque é um esporte muito caro e totalmente incompatível com a minha condição socioeconômica. E um dia, desesperado de tanto querer aquilo e não conseguir, eu me ajoelhei diante de Deus no acampamento Palavra da Vida, quando eu tinha 18 anos. Eu falei, chefe, se o senhor viabilizar a minha carreira, eu vou ser um proclamador do Evangelho até o fim dos meus dias na Terra. E aquilo ali foi o máximo. Parodiando nosso ex-presidente, nunca na história desse mundo. Tanta gente viu isso ao mesmo tempo, essa mensagem. E foi o dia mais feliz da minha vida. Mas como é que eu fui treinado e como eu percebi, como eu descobri que era possível comunicar o Evangelho para uma multidão tão grande através da linguagem universal do esporte? E esse cara sou eu. Então essa era a minha maneira de falar de Jesus Cristo. Não sei se era a melhor maneira, mas com certeza era mais rápido, né? 300 por hora. E uma passagem a 300 por hora é assim, ó, lá vem ele. E se eu escrevesse no carro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, não daria para ler. E o Cristo Salva, aí está em inglês, e eu punha, cada país que eu ia correr eu mudava a linguagem, é o resumo de toda a mensagem cristã. Então, teologicamente, era isso que a gente tinha que fazer. Amém? Então, falei do esporte, falei do meio. Agora vamos tentar juntar o meio com a imagem, com a mensagem. O meio e a mensagem. A mensagem é imexível, né? É a constante. Os meios variam. No tempo de Jesus, a velocidade máxima que se andava era o camelo morro abaixo depois de ter visto uma assombração. Imagina a galopada. Nos tempos modernos, a coisa mais rápida que já houve foi o Concorde, um avião que voava 2 vezes a velocidade do som, um avião de passageiros, mas o Concorde ficou tão lento que aposentaram ele. O Concorde você podia tomar café em Paris, almoçar em Nova York e voltar para jantar em Paris, que ele cruzava o Atlântico com essa velocidade. Mas hoje, com um aparelhinho que você tem no bolso, aí você manda uma mensagem e o cara recebe ela no Japão daqui a 30 segundos. Isso é incrível. Então, os meios têm que mudar se nós vamos alcançar o mundo inteiro para Cristo. Amém? Então, juntando os dois, vem a grande questão. Vocês sabem qual é a diferença entre um sermão, um bom sermão,
e um testemunho. O sermão é um engenheiro tentando vender o carro que ele desenhou, projetou, e aí ele vai usar a ficha técnica. Ele vai falar de performance, economia, segurança, durabilidade, tecnologia embarcada. E o testemunho é a opinião do piloto de provas, ou de um proprietário, um feliz proprietário do automóvel em questão. Ele vai dizer: esse carro é gostoso de guiar, ele bebe pouco, não dá oficina de jeito nenhum, impressiona a galera, e como diria o Emerson Fittipaldi, eu recomendo. É. Então, pensando nisso, surgiu a ideia de produzir essa ferramenta que nós chamamos de Força para Vencer, que é uma coletânea de testemunho, só testemunho aqui, não tem sermão. Testemunho de dezenas de atletas que andaram com Deus e que, em resumo, eles dizem o seguinte: esse meu Deus não é fraco, não. E a mensagem do livro vem de encontro às necessidades básicas de todo ser humano, de todo atleta da corrida da vida. Porque, querendo ou não, todos nós somos atletas na corrida da vida. Ela é uma corrida longa, como se fosse uma maratona, com barreiras a cada 100 metros, com desvios perigosos, com atalhos tenebrosos e caminhos de morte. Então, nós precisamos, sim, de ajuda. E eu queria fazer aqui para vocês uma exegese do que é o tema do livro: Força para Vencer. Exegese é pegar um texto e destrinchar ele todo. Então nós vamos destrinchar essas 3 palavras. Que força que nós estamos falando? É a força do Criador do Universo, o cara que ergue e sustém os astros na amplidão, como diz um grande hino do cantor cristão. É um cara que transformou um Adão de barro em alma vivente só com um sopro. É a maior força possível que existe no universo, a do próprio Criador do Universo. Então é força que não acaba mais. Para vencer o quê? Para vencer os perigos do mundo que nós vivemos, né? Hoje o Brasil mata 58 mil pessoas por ano, de assassinatos, de bala perdida. Essa semana os jornais e as revistas falaram de um bebê que foi baleado dentro da barriga da mamãe. O mundo parece que deu a louca no mundo, a coisa não está brava, não está fácil não. E para livrar a gente só para vocês terem uma ideia, 58 mil pessoas por ano é o número de soldados americanos mortos na guerra do Vietnã. Quer dizer, o Brasil mata um Vietnã por ano. A chance de você encontrar uma bala perdida é cada vez maior. Então nós precisamos mesmo dessa força para vencer o mal. Inclusive a morte, que é a soma de todas as limitações impostas ao ser humano como consequência do seu afastamento de Deus. E o força para vencer, esse é a nossa fé em ação. A palavra de Deus nos ensina que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé, o motor mais bonito, mais lindo de ver e de ouvir que eu já vi, era o Honda V12 3.5, da época dos motores aspirados. Com esse motor o Senna conquistou 2 campeonatos mundiais. Esse motor tinha quando ele passava, o barulho dele era um violino, era música para o ouvido de quem gosta desse negócio de mecânica. Ele era bonito de ver. Fantástico, 850 cavalos naquela época, nunca ninguém tinha produzido para uma pista de corrida de Fórmula 1. Mas para pôr essa cavalaria toda em movimento, tem uma peça do tamanho desse microfone, um pouquinho mais parruda, chama-se motor de arranque.
E o motor de arranque tem 2,5 cavalos. Sem ele, os 850 não funcionariam. Isso é uma metáfora muito boa para a gente falar do que é a nossa fé em Deus. A nossa fé é capaz de mover o braço de Deus. É uma forma mecânica de dizer que uma fé do tamanho do grão de mostarda pode mover uma montanha, como Jesus Cristo falou. Então, força para vencer é isso aí. Mas fé em quem? Né? Aqueles pilantras lá que estão no poder, eles têm muita fé. Eles creem que nunca serão pegos. E creem mais ainda que se forem pegos vão ser soltos fácil. Então nós temos que apostar todo o nosso cacife de esperança e de fé na pessoa certa. E quem é ele? Vamos falar o nome dele de boca cheia? Jesus. Uau! It's all about Jesus. É tudo sobre Jesus. Ele é o cara. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que diz, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, num mercado inundado por livros de autoajuda, a gente chega com o nosso livro de autoajuda, só que em vez de ser autoajuda com U, é a autoajuda com L. Autoajuda, ajuda do alto, com essa força toda do Criador do Universo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre os personagens do livro. Vamos tentar ser rápido aqui. Vamos lá. Esse aí vocês já sabem quem é. Como é que é o nome dele? Isso. O primeiro capítulo do livro é sobre ele. A imprensa tinha feito o maior auê. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? E tinha uma manchete do Globo que era assim: é Buda ou Cristo? Ponto de interrogação. E depois tudo terminou assim, com Tafarel ajoelhado glorificando a Deus e Bajo, o budista, todo miserável olhando para o chão. E o curioso é que nem Bajo fez o gol, nem Tafarel fez a defesa no lance final, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Esse capítulo se chama Quem Venceu o Tetra? Ponto de interrogação. O próximo, quem é ele? Ayrton Senna, o Pelé das 4 rodas. Esse foi o melhor piloto de todos os tempos, reconhecido no mundo inteiro. No dia seguinte à tragédia da sua morte em Imola, o telefone de Atletas de Cristo tocou o dia inteirinho lá, com uma pergunta: e aí, Ayrton Senna foi para o céu? Porque ele falava muito em Deus, mas dirigia que nem um capeta. O capítulo dele, o título do capítulo é Ayrton Senna foi para o céu? A resposta está no livro. O próximo, vamos lá. Jorginho, o da esquerda, era o jogador mais violento da defesa do Flamengo. Ele era recordista de cartão vermelho e amarelo. E quando ele teve seu encontro com Cristo, houve uma transformação tão grande na vida do Jorginho, de dentro para fora, que ele ganhou da FIFA o prêmio Fair Play, como o jogador mais leal do mundo. Isso para nós é o maior troféu que o Atleta de Cristo já ganhou, porque é um atestado do poder de Deus no coração humano, promovendo uma mudança radical. E é disso que o Brasil precisa. A solução para o Brasil é Jesus Cristo no coração das pessoas, com essa mudança radical de dentro para fora. Porque o nosso problema é moral, ou de falta de moral. Dos mensalões nos palácios de Brasília aos arrastões nas praias do Rio de Janeiro, nós somos escravos ainda, nossa população, da lei de Gerson, onde todo mundo só pensa em levar vantagem. Há umas semanas atrás teve um bloqueio com um mega engarrafamento na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e alguém conseguiu abrir a tampa de um caminhão baú daqueles, e uma multidão foi saquear a carga do caminhão.
e eu vi uma foto que apareceu na primeira página do Estadão, onde tem uma multidão com as mãos levantadas e os caras lá dentro jogando umas caixas para a turma pegar e sair correndo. E aí eu fui olhar bem, prestar atenção o que estava escrito na caixa. Estava escrito Colgate. Estavam roubando dente difícil. Não sei o que eles iam fazer com tanta pasta, mas pintou uma oportunidade, a turma se revelou. Isso é um retrato da maioria dos nossos compatriotas sem a presença de Jesus no coração. Amém? Então nós estamos aí atrás da solução, e esse é um grande exemplo. O Silas, o de cá, ele jogou na Copa do Mundo de 86 no México e 90 na Itália. E logo depois da Copa do México, eu fui procurado por uma fundação americana chamada Fundação Arthur D. Moss. Eles queriam lançar no Brasil um livro chamado Força para Viver, um livro azulzinho aqui. Alguém se lembra desse livro aqui? Muita gente, né? A turma de cima não. Mas os dinossauros aqui entregaram a idade aí. Eles fizeram uma pesquisa de opinião pública e descobriram que o Silas era o brasileiro mais conhecido como cristão naquela época. E investiram pesado. Eles faziam a propaganda no Jornal Nacional e tinha lá um Liga Já. Você ligava para um telefone, tinha um telemarketing monstruoso que eles montaram e você pedia o livro e o livro chegava na sua casa grátis. E com esse esquema eles distribuíram mais de 3 milhões de Força para Viver, que é o ancestral do Força para Vencer. E 600 mil pessoas mandaram de volta um cartão de resposta comercial dizendo: li, entendi o plano da salvação e entreguei minha vida a Jesus Cristo. Então, a próxima. Quem ainda se lembra desse aqui? Pode falar? Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, bicampeão do mundo de Fórmula 1, ganhou 2 vezes as 500 milhas de Indianápolis e sofreu um desastre aéreo em que ele ficou perdido na mata junto com um filho de 5 anos, que escapou ileso do acidente, mas ele fraturou uma vértebra e perdeu muito sangue. E os urubus sentiram o cheiro de uma refeição e começaram a sobrevoá-los. E um pousou na árvore onde estava uma asa do avião, apoiado, e ficou olhando com o olho gordo para eles. E o diálogo dele com Cristo, com o filho, é impressionante. O nome do capítulo dele é No Mato Sem Cachorro. E ele conta ali como é que foi que ele escapou disso e como é que foi que depois disso ele resolveu entregar sua vida para Jesus Cristo. Próximo. César Sampaio foi vítima de um sequestro relâmpago quando ia dar um testemunho numa igreja na Zona Leste. E ele estava jogando no Palmeiras nessa época. E 3 malacos pegaram ele, 2 foram na frente, um dirigindo, o outro do lado, e atrás foi um com um revólver na cabeça dele. E os caras saíram em disparada pelas ruas na noite de São Paulo. E ele conta que de vez em quando o carro pulava numa lombada e o revólver batia na cabeça dele. E dentro daquele ambiente de tensão, o cara que estava do lado dele falou: eu conheço esse negão de algum lugar. E ele ficou quieto. Aí o que estava pilotando o carro dele viu uma Bíblia no console do carro e falou: e tu é Bíblia? Aí ele falou: sou sim. E estava indo para a igreja. Aí nessa hora ele, apesar de demonstrar essa firmeza toda, ele se sentiu pequeno. Ele falou: meu Deus, se esses caras forem macumbeiros e corintianos, estou morto. A Cissa foi menina de rua, mexeu com drogas, se prostituiu, tinha tudo para dar errado na vida. E teve um encontro com Cristo que transformou a Cissa de dentro para fora e transformou o mundo dela de fora para dentro. Ela se tornou tricampeã mundial de karatê. O primeiro título que ela conquistou foi no Japão, concorrendo com as japonesas, porque o Japão é a meca do karatê. E está lutando até hoje, com 50 anos, 3 filhos. E é uma história talvez a mais forte do livro.
todos os que eu falei antes de chegar nesse aí, eu convivi com eles durante os meus anos de diretor de Atletas de Cristo, e eu entrevistei eles antes de fazer esse livro com 2 perguntas. Valeu a pena viver na dependência de Deus esses anos todos? E por quê? E as respostas foram fantásticas. Quase todos estão casados com a original até hoje, o que não é normal nesse meio, né? Pra vocês terem uma ideia, no futebol americano, aquele da bola assim, depois de 2 anos de aposentados, 4 em cada 5, ou seja, 80% estão divorciados, quebrados e sem saber o que fazer da vida. Então, a diferença é enorme. Ninguém desses que andou a sério com Deus passou por necessidade, ou passou pela síndrome de Garrincha, que foi um contemporâneo do Pelé que morreu na miséria e desamparado. Mas nós queríamos um do nosso tempo, da faixa etária da turma que fala uhul. Eu também já falei uhul, eu acho o máximo. Aliás, uma vez eu fui num batismo de surfistas no mar, em Santos. E o pastor batizava os caras, quando eles saíam da água, a turma toda gritava uhul. Foi o batismo mais não convencional. Era pura imersão e com torcida. Daniel Dias nasceu sem uma perna, sem um braço, limitações tremendas. Pensa num cara que superou tudo que é limitação que você pode imaginar. E é o maior ganhador de medalhas da história do esporte. E ele ganhou, até agora, na Paralimpíada do Rio, ele ganhou 9 só. E ele já tinha ganho 61, então ele saiu do Rio com 70 medalhas. A maioria de ouro, algumas de prata e poucas de bronze. Ele compete em 8 categorias, classes dentro da natação, de frente, de costa, em grupo, crawl, borboleta, tudo, ele nada de qualquer coisa. É um peixe dentro d'água. E uma história fantástica de superação. Por fim, a gente termina dizendo que o tempo é o grande carrasco de todo herói. Mais cedo ou mais tarde, todos eles caem no anonimato. Quantos aqui ouviram falar de um cara chamado Juan Manuel Fangio? Uma meia dúzia de dinossauros, nem vou olhar para cima, tem um lá. Juan Manuel Fangio foi o primeiro pentacampeão mundial de Fórmula 1, né, nos anos 50. Eu queria quebrar o recorde do Fangio, era o meu sonho. Hoje pouca gente se lembra do Fangio. E Fangio se foi. O grande mérito do Fangio foi sobreviver ao automobilismo naquela época, era muito perigoso, e morrer de pneumonia aos 83 anos de idade em Buenos Aires. E um dia ele estava cansado de tanto ser paparicado que ele falou: gente, para de me paparicar. Ele era embaixador vitalício da Mercedes-Benz no mundo inteiro. Onde ele ia, todo lugar era uma Mercedes e um tapete vermelho para ele. E ele falou: para de me paparicar, eu fui só um piloto de automóvel, eu nunca fiz nada pelo bem da humanidade. Aquilo para mim foi uma lição enorme. Eu não fui campeão, mas já fiz alguma coisa pelo bem da humanidade, apresentando Jesus Cristo, que é o único que pode carimbar o nosso passaporte para a eternidade. Amém? Isso mudou completamente, aí que eu entendi que Deus não me queria campeão do mundo, Ele me queria missionário dentro do esporte. E eu estava no meu período de treinamento naquela época. No livro, para cada história, quando acaba a história, tem uma ficha técnica de cada atleta, em que a gente fala de nome completo, data e local de nascimento, estado civil, filhos, livro favorito, o herói, objetivo de vida, ambição secreta, e como você gostaria de ser lembrado daqui a 100 anos. E a gente fala também que, apesar do tempo ser o grande vilão dos heróis, existem exceções. E as exceções são aqueles que foram eternizados através da presença de Cristo no coração. Amém?
E nós concluímos o livro com a ficha técnica do herói perene, que correu, que venceu e está esperando por nós na linha de chegada. E eu mostro essa relação de prêmio também que tem nessa linha de chegada, que é para a gente ficar motivado e focado. Nome dele, Jesus Cristo. Data e local de nascimento, Belém, no ano 0, em sua formatação humana. Estado civil, solteiro, porém comprometido. Futura esposa, que beleza de igreja, hein? Oh, meu Deus, todo mundo sabe tudo na ponta da língua. A noiva é a igreja. Livro favorito, o livro da vida, com os nomes de todos os seus heróis eternizados por ele. Amém? Herói, Deus Pai. Objetivo de vida, fazer a vontade de Deus. Maior alegria da carreira, toda vez que um pecador arrependido o recebe como Salvador. Maior decepção, toda vez que um pecador... Maior frustração, a rejeição e ingratidão do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Hobbies: transformar água em vinho, andar sobre as águas, domar tempestades, expulsar demônios, virar a mesa, chicotear vendilhões, ressuscitar os mortos, encarar multidões enfurecidas, peitar o sistema, dar nó em cabeça de fariseu, ressuscitar, levitar e outros esportes radicais. Para lá de radicais. Então o livro é todo nessa pegada, numa linguagem para você falar com o pessoal de fora da igreja. E para a ferramenta de ceifa de última geração, ideal para você falar com os seus colegas da turma, no trabalho, com os seus funcionários, os funcionários da sua empresa, com os seus alunos, com os seus professores, com os seus fornecedores, com os seus clientes, e tornando-se assim um missionário no cumprimento do Ide por todo mundo de Jesus Cristo. Começamos essa conversa definindo o que é uma igreja missional. O que é uma igreja missional? Vamos falar junto? É aquela onde todos os seus membros são missionários, no cumprimento do Ide de Jesus no seu mundo de influência. Amém? A pergunta agora é outra. Quem é a igreja? Não, o eu era para cumprir a grande comissão. Quem é a igreja? Eu, você, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Todos nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Amém? Qual a missão da igreja, cara pálida? Isso é conversa de índio em filme de cowboy. A missão é, vamos falar junto? Indo por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém? Missão possível ou impossível? Não. Se nós tentarmos fazer isso na nossa força, nós estamos ferrados. Mas é plenamente possível se a gente considerar a frase que precede essa ordem e a frase que termina a ordem. Essa frase é o seguinte, é Jesus falando: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. O que está acontecendo aqui? Uma delegação de poder, do poder do Criador, co-criador do universo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Ele delegou o poder para a gente. E como é que essa história termina? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Aí sim, com esse poder que vem de cima e com o acompanhamento de Jesus Cristo, a missão é para lá de possível. Amém?
E o apóstolo Paulo, que é o meu herói entre os humanoides, Jesus é o herói maior, mas ele é outra categoria. Jesus era Deus encarnado num chassi humano. Mas entre os mortais, Paulo para mim foi o maior personagem da Bíblia, por causa do legado que ele deixou, né? Então, eu sempre gosto de dizer que Paulo é meu herói, mas infelizmente eu estou mais para Pedro do que para Paulo. Por quê? Porque Pedro era o rei da mancada. E todos nós damos mancadas na vida. Mas vamos lá. Paulo emenda de primeira em cima desse negócio de cumprir a nosso papel, com esse texto aqui que eu vou ler para vocês, está em 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Eu vou ler na versão A Mensagem, porque está muito boa essa tradução. O mundo é sem princípios, é uma selva lá fora. Fora da onde? Fora daqui. Aqui é o ambiente dos santos, aqui todo mundo é santo, bonitinho, com a roupinha limpa, cheirosa no domingo, mas de segunda a sexta vocês sabem que é bronca lá fora. É uma selva lá fora. Ninguém joga limpo, mas o verdadeiro cristão não vive nem age desse modo. As armas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir essa cultura dominante e corrupta. Usamos as armas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, e é o que não está faltando nem a nível federal, na educação. Usamos armas poderosas de Deus para esmagar as filosofias pervertidas e derrubar barreiras levantadas contra a verdade. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência a Deus. Uau! Além todo esse amparo do poder e do acompanhamento de Jesus Cristo, nós temos também uma arma poderosa, que é a palavra de Deus, que quebra todo sofisma e toda ideia preconcebida contra o Evangelho. Amém? Para encerrar, uma ótima notícia. Está pintando um banquete aí, que você não pode ficar de fora. Está escrito lá em Apocalipse 19, 9. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Quem é a noiva? A igreja. Quem é a igreja? Uou! Quem manda o convite? Quem assina o convite de todo casamento? Pai do noivo, né? Como é que é o nome dele? Fala junto. Deus. Uau! Em outra parábola, Jesus Cristo fala que de uma turma que ficou fora de um casamento, e ali fora haveria de um banquete, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mas é muito bonito esse negócio do relacionamento das bodas do Cordeiro com a sua igreja, essa analogia com o casamento funcional, é claro. Por que Deus fez isso? Por que Deus montou todo esse esquema que nós estamos falando aqui hoje à noite? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo, 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 lindo. João 3,16. Mas João 3,18 diz o seguinte: quem crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. Radical pacas. O Evangelho é radical. O cristianismo é radical. Tem alguns conceitos que são inegociáveis. Você vai brigar com Deus? Só se você estiver louco. Eu briguei, quebrei a cara. Assim sendo, isso quer dizer que tem muita gente que está indo para o inferno. Hell is hot, o inferno é quente. E como que você pode dormir tranquilo, sabendo que os seus amados podem parar lá, porque não estão andando na luz, como nós cantamos aqui. Então, sob esse prisma, se você for muito envergonhado, muito sem jeito para pregar o Evangelho para alguém, como diria o Emerson, eu recomendo que você dê um presente para ele, fala, dá uma lida nisso aí, depois você me fala qualquer coisa.
E aqui tem tudo, aqui tem os testemunhos, tem o plano da salvação, tem a oração de entrega, numa linguagem diferente da que você já ouviu, mas o conteúdo é o mesmo. Há um custo-benefício para lá de bom. Ele foi lançado pela editora Sextante no mercado secular durante as Olimpíadas. Eles vendem lá por R$ 29,90. Aqui você leva ele por 20. E o melhor da festa é o pacote missional, onde se leva 10 livros. E aqui tem o seguinte: esse pacote contém o melhor presente que você pode oferecer às pessoas que lhe são queridas ou significativas no seu círculo de influência e relacionamento, cumprindo a ordem de Jesus a seus seguidores em todas as gerações, indo por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Atrás tem uma cartinha minha, contando mais ou menos a síntese do que eu falei aqui hoje, e instruções como você vai escolher 10 pessoas que você quer ganhar para Jesus Cristo, orar por eles e levar o livro. E a gente conseguiu uma alma boa que entrou como patrocinador para nos permitir vender 10 livros por R$100, saia 10 cada um. E para a turma de cima ali, que a grana é mais curta, se você não pode levar 10, conversa com um amigo aí, faz uma trinca ou uma dupla e compra um pacote desse, porque por 10 pila, você não come, eu que sou mineiro, não como mais nem um pão de queijo com café nos aeroportos do Brasil. Então, é miseravelmente fácil levar alguém ao conhecimento de Jesus Cristo usando essa ferramenta. Amém? E vamos terminar isso tudo aqui com uma oração. Vamos lá? Baixa sua cabeça, vamos conversar com o chefe. Paizinho querido, nós queremos te louvar porque existe muito mais do que as palavras podem dizer. Apesar de eu ter dito um monte aqui, a gente quer pedir que o teu Espírito Santo trabalhe nas mentes, nos espíritos, no coração dos meus irmãos hoje aqui, para entenderem o quanto o Senhor ama eles e o quanto eles são importantes para o Senhor e o quanto eles podem ser privilegiados sendo teus parceiros no teu anseio mais profundo, que é aquele que ninguém se perca. Que nós possamos ser ferramentas em tuas mãos, por amor e não por obrigação, e investir no nosso fundo de investimento de galardão eterno, porque os benefícios de aposentadoria do cristão são uma coisa do outro mundo, e nesse mundo o Senhor vive, o Senhor espera com a gente chegar na linha de chegada, para ouvirmos da tua boca a coisa mais sublimes que nós podemos ouvir da tua boca, quando o Senhor nos disser: bem-vindo, servo bom e fiel, entra no descanso que está prometido desde a criação do mundo. Oh Pai, como nós ansiamos por esse dia. O jogo está ganho para a gente, mas a gente ainda tem que batalhar aqui, porque ele não acabou. Ajuda a gente a ser bons batalhadores e bem-aventurados, cumprindo a tua vontade, andando na luz e sendo habitados pelo teu Santo Espírito, a nos dirigir em todos os nossos caminhos. E que as pessoas que nós escolhemos sejam escolhidas por ti, para serem alcançadas através dessa ferramenta. Em nome de Jesus Cristo, que essa igreja seja uma igreja missional por excelência, porque missionária ela já é. E ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, e trazer muita mais honra e glória ao teu nome, para a felicidade dos que vão ser salvos e dos que estão aqui como teus obreiros. Em nome de Jesus, amém.